Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa ou vosso Podcast Política. E, pois é, estamos aqui com mais episódios, estamos quase a chegar aos 300, portanto vai ser uma marca excepcional que vamos alcançar dentro em breve, muito pouco tempo. O que também vai começar em muito pouco tempo são as inscrições para a Academia Política, que vocês tanto pediram, especial autárquicas. Significa isto o quê? Que vais poder perceber como é que funciona o poder autárquico, ou seja, quais são as dimensões, e vais aprender também como é que podes montar uma campanha autárquica. Portanto, tudo passado, tempo a tempo, tudo aquilo que é necessário fazermos aqui vai ser feito nesta Academia Política. Vão ser 6 aulas com o custo único de 40€, em que vão ser aulas em direto, portanto via Zoom, e que se é assim, ok, mas eu não vou poder assistir às aulas, não há problema. Podes ir à Drive, na Drive vais poder ver e rever tudo aquilo que está a ser relacionado. Portanto, se estiveste na aula, houve uma coisa qualquer que não percebeste muito bem, mas não quiseste perguntar, vais voltar a ver, podes fazer as vezes que tu quiseres. E poderão ficar lá bibliografias para ti também, para estudares, para aperfeiçoares o tema. E, portanto, se és candidato às autárquicas, então eu acho que isto era mesmo uma oportunidade que tu devias de aproveitar com unhas e dentes para estares melhor preparado para estas eleições, que vão já ter data marcada para dia 26 de setembro. Portanto, 26 de setembro, vamos lá, toda a gente a votar, porque é preciso nós escolhermos bem os nossos presidentes de Câmara, presidentes de Junta, mas também aqueles que são os nossos deputados na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal. Portanto, é isto que nós pretendemos. Vamos fazer isto e, portanto, conto contigo para isso. Ora, aquilo que nós vamos falar hoje são da questão das 35 horas ou 48 horas de trabalho semanal. Pois é, então vamos aqui ver aquilo que foram os projetos apresentados quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP e também pelo PAN. Portanto, é uma votação que está disponível, portanto foram votações no dia 30 e aconteceram dia 30 e dias depois ainda não ouvi nada nas notícias qual é que foi o resultado. Portanto, enfim, é o que temos. Vamos ver então as propostas. Portanto, temos a proposta do PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores. Foi uma proposta rejeitada e, portanto, foi rejeitada com os votos do PS, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal. O Chega não votou porque o Chega não esteve lá. Portanto, André Ventura continua a não aparecer no Parlamento. E foi votado a favor pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo PAN, pelo PEV, portanto, Partido Ecologistas Verdes, pelo deputado não inscrita Joacine Catar Moreira e pelo deputado não inscrita Cristina Rodrigues. Portanto, rejeitado. Consagra o direito a 25 dias de férias anuais. Portanto, isto tudo é um pacote de medidas do PCP e do Bloco e do PAN para reverter aquilo que são ainda as imposições da Troika. Portanto, este tipo de horários e de cortes naquilo que são os dias de férias é algo que também vem do tempo da Troika. Portanto, é a vontade destes partidos de retirarem o que ainda resta da Troika na legislação. Portanto, foi algo que também foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. A favor, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não inscritas. Depois temos outra que é combate à precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. Portanto, isto tem tudo a ver com a questão dos recibos verdes e, portanto, da precariedade que aí existe. Combate pronto, lá está. Este foi aprovado e, portanto, foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não inscritas. Votaram contra este combate à precariedade o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Portanto, vai ser aprovado e, portanto, como é aprovado, baixa à Comissão. Portanto, agora vai ser trabalhado os detalhes, limadas as questões, para tornar projeto de lei. Portanto, vamos ter então agora o projeto, outro do PCP, altera o regime de despedimento coletivo e do despedimento por a extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores. É algo que foi rejeitado, rejeitado novamente com PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e os mesmos votos
favoráveis que são os da outra vez. Outro que é rejeitado do Bloco de Esquerda reconhece o direito a 25 dias de férias. Este é um projeto do Bloco de Esquerda. Férias no setor privado. E, portanto, é algo que é rejeitado, mas tem o voto favorável de Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não inscritas. PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal votam contra. Bloco de Esquerda consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor privado. E tem os mesmos votos a favor e os mesmos votos contra. Portanto, contra PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. O Chega não votou qualquer uma destas leis, porque não estava no Parlamento. Partido Ecologista dos Verdes consagra o direito a 25 dias de férias anuais. Portanto, mesmo resultado, menos pessoas a votarem contra. PAN assegura mais tempo de lazer por via da redução do limite máximo de período normal de trabalho e de consagração dos direitos a 25 dias úteis de férias no setor público e privado, procedendo à 16ª alteração no Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, e à 13ª alteração da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, aprovadas em anexo à Lei nº 35 de 2014, 20 de junho. Portanto, foi algo que foi rejeitado com a mesma votação. Portanto, com isto ainda houve um requerimento apresentado pelo PAN de baixa à Comissão de Trabalho e Segurança Social, sem votação pelo prazo de 60 dias do projeto. Altera o regime de despedimento coletivo, procedendo à 10ª. Portanto, isto foi aprovado por unanimidade. Vão discutir em comissão própria. Portanto, o projeto do PAN recomenda ao Governo que negocie no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social a revogação da presunção de aceitação e despedimento coletivo em virtude da aceitação da compensação paga pelo empregador. Isto foi algo que foi apenas aprovado pelo PAN, portanto, a proposta foi rejeitada. Teve apenas o voto favorável do PAN, teve como votos contra PS, PSD, PCP, CDS, Partido Ecologista dos Verdes e a abstenção do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e das duas deputadas não inscritas. Portanto, isto é o que nós temos. Ou seja, redução do horário de trabalho, e vocês dizem, mas Cláudio, como é que é pelo resto da Europa? Ora, aqui pelo resto da Europa, aquilo que eu tenho para vos dizer aqui num top 10 que existe, é curioso como os países mais pobres são aqueles que mais trabalham. O que é um tanto ridículo pela via de, nós sempre nos habituámos à frase de que o trabalho dignifica. E, portanto, é estranho como é possível empobrecer a trabalhar. Portanto, às vezes dizemos, ok, aquela pessoa é pobre porque não trabalha, é malandra, não faz nenhum da vida, e, portanto, é natural que assim seja, por silogismo. Mas a questão é que a Grécia trabalham 42 horas semanais, em média. Portugal, 39,5 horas. Espanha, 38 horas. França, 37,5, mas já vos vou explicar aqui o caso francês. A média da União Europeia está nas 37,2 horas. A Itália está com 36,9 horas. Reino Unido com 36,5 horas. Irlanda com 35,4. A Irlanda que os liberais tanto gostam e, portanto, está nos 35,4, mas que votam contra esta mesma lei. A Alemanha está com 35,3 horas e a Holanda 30 horas semanais. Portanto, isto é aquilo que nós temos. E nós temos que, praticamente em todos estes locais, o salário mínimo é o mais elevado do que o nosso. E, portanto, é isto que nós temos de ter em linha de conta. Ora, vamos lá por partes, vamos lá dissecar isto, até porque isto foi algo que vos perguntei também no Instagram. Portanto, se não segues no Instagram, não sei o que estás à espera. A questão aqui é, temos que entender várias coisas. Que é, por um lado, nós não somos das economias mais ricas da Europa, ponto 1. Logo, isso não nos permite grande flexibilidade e não nos permite termos também uma grande massa, vamos dizer assim, de empresários que faça investimentos e que tenha, assim, empresas que sejam de média dimensão. Ora, aquilo que nós temos depois também são mentalidades que são más, tanto do ponto de vista dos trabalhadores, como também do ponto de vista da entidade patronal. Portanto, eu, enfim, olhando para isto tudo, quis saber porque é que a Iniciativa Liberal votou contra, e portanto a ideia
é que não deve ser o Estado a regular isto e, portanto, deve ser o trabalhador diretamente a discutir com o seu patrão estas mesmas horas. E que tal deve funcionar em concertação social. Ora, a questão da concertação social é algo muito português, é algo mesmo muito típico nosso. O caso francês estão rotulados as 37 horas e, portanto, aquilo que acontece é que a empresa pode pedir um extra de horas aos funcionários. Todavia, isto é muito à francesa também, em França pouco ou nada se faz sem o acordo com os sindicatos. Ou seja, existe uma cultura política muito bem regimentada em França, em que se alguém quer, primeiro vai-se perguntar ao líder sindical ou delegado sindical se assim pode ser. O sindicalismo em França funciona e funciona em várias questões. Quer seja na questão da greve, portanto, quando é para acontecer uma greve, ela acontece de facto e faz moça, mas também os sindicatos em França são sindicatos que dialogam. Portanto, para mim, é uma realidade que funciona bastante bem. E, portanto, aquilo que é feito é, fala-se com o delegado sindical, procura-se uma autorização e justifica-se o porquê das horas serem feitas. Ou seja, imaginem, existe um grande volume de medicamentos, de um calçado, de uma coisa qualquer, que é necessário nós compensarmos porque estamos a ter uma grande pedidos e, portanto, é necessário trabalharmos um pouco mais para tal. Fala-se com a entidade sindical e, portanto, permite-se um alargamento de mais 1 a 2 horas para que se consiga fazer isso, mas também é pago trabalho extra. Isto não pode ser feito, imaginem que eu faço uma encomenda, eu sozinho, faço uma encomenda de 200 calçados, por exemplo, isso não é contabilizado, porque é apenas um cliente. Portanto, tinha que ser um grande fluxo de encomendas várias, portanto, não apenas para um cliente em específico. Ou seja, para um cliente específico não são ativadas estas cláusulas, portanto, a produção vai ter que ser aquela. E, portanto, esta é a realidade francesa contada. Outra realidade francesa que também interessa-nos de terem em razão de conta é como é que funciona o dia-a-dia dos franceses e como é que funciona o dia-a-dia dos portugueses. Portanto, um centro comercial que eu costumo ir quando estou em Paris, ele fecha por volta das 8h30. Isto é a hora. Portanto, quando os meus amigos vêm cá a Lisboa, ou a Margem Sul neste caso, e dizemos, ok, vamos ao supermercado ou vamos ao centro comercial, eles dizem, mas Cláudio já fechou. E eu disse, não, aqui os centros comerciais estão praticamente abertos até à meia-noite. O que em França é impensável. O que acontece em França é que as pessoas, antes de virem para casa, param no supermercado e entram em casa delas. Não é hábito dos franceses, por exemplo, jantar-se ou almoçar-se fora. Quando se o faz é por uma ocasião especial e, portanto, as coisas são todas elas feitas em casa. Os meus pais, por exemplo, fez um grande choque quando vieram para Portugal, em 86, e o pessoal dizia, agora vamos ao café. Então, mas jantámos em casa e agora vamos sair de casa, do conforto da nossa casa, para ir ao café? Ah, sim, vamos tomar. Sim, mas há máquina de café em casa. Sim, mas preferimos o café da rua. Portanto, isto é uma coisa que para os franceses não faz sentido. Portanto, isto tudo para vocês perceberem um mindset. E eu, por essa via, também não sou uma pessoa que adoro ir para esplanadas, não tenho grande prazer nisso. Se for um dia de praia e me apetecer relaxar um pouco antes de ir para casa, aí sim, faz sentido, para mim. Os outros fazem o que bem lhes entender. Assim como também existe, para vocês ficarem já aqui com o full package, existe uma tendência em França que é o apéro, e esse apéro significa que nós vamos tomar o aperitivo à casa de alguém. Portanto, eu convido os meus amigos, ok, vamos tomar aqui um martini, um bocado assim de género, comemos aqui uns rolos de umas tâmaras envoltas em bacon, umas azeitonas, uns aperitivos quaisquer, umas tostas e tchau, tchau, bom jantar. É isto que acontece, a confraternização funciona muito assim. Ora, é isto que nós temos de ter em linha de conta, que é os mindsets, quais é que são os pensamentos de cada sociedade. Nós, quando olhamos para o nosso local de trabalho, nós vemos aquela pessoa que está sempre no telefone, em vez de estar a trabalhar. Olhamos para aquela pessoa que está constantemente a ir à casa de banho, aquela pessoa que está sempre na pausa do cigarro, na pausa do café. A hora de almoço transforma-se facilmente de 1h15, 1h30 de almoço, e portanto as coisas são assim. Temos também o patrão que procura lixar o trabalhador e explorar o trabalhador ao máximo. Portanto, ou seja, não há aqui uma lógica que eu gosto no Japão, que é de boa relação entre
trabalhador e patrão, em que muitas vezes, sexta-feira, até se costumam ir, o patrão paga um copo a todos os seus funcionários. Isso não acontece aqui em Portugal. Portanto, estamos sempre a procurar lixar mais a empresa procura lixar-nos o máximo possível. Portanto, há aqui coisas que não funcionam. Portanto, quando me dizem que as coisas têm que ser feitas entre o trabalhador e o patrão, isto é jogar na roleta russa, porque eu tanto posso ter um patrão muito bom, como posso ter o pior patrão de todos os tempos. E acreditem, eu já tive um e já tive outro. E mais não conto. A questão é mesmo esta, que nós temos de ter a noção de com quem estamos a lidar e se existe ou não existe. E isto vai fazer uma coisa que é desigualdade. Vamos continuar a ter a desigualdade entre todos, tratamentos. E portanto, para mim o trabalho não pode ser uma roleta russa, o trabalho tem que ser uma coisa que é para fazer, é isto, é aquilo, ponto final, entrei, saí, até amanhã. Depois temos outras coisas aqui muito interessantes de nós vermos e a forma como nós também trabalhamos a relação das horas de trabalho. É que no Japão existe uma coisa que é o karoshi. A questão é que o karoshi é literalmente morrer no trabalho, ou seja, ter um infarto, ter um esgotamento devido a horas demasiado de trabalho. Isto porque, lá está, mentalidades. Segunda Guerra Mundial, o Japão já destruído, é preciso recuperar tudo, é preciso fazer tudo muito mais rápido e mais. Portanto, é isto que nós entendemos. Isto fez com que as pessoas no Japão sentissem que eram valorizadas por fazerem mais trabalho. E, portanto, é uma coisa que nós também aqui em Portugal, quem não se lembra de apanhar algumas conversas dos seus professores a dizerem: pá, estive o fim de semana todo a corrigir trabalhos, tive o fim de semana todo a corrigir testes, não fiz mais nada. E pá, sim senhor, pá, tu dedicas-te mesmo ao trabalho. Se contarmos isto a alguém dos países do norte da Europa, vão dizer incompetente. Porque a ideia é, se tu não consegues fazer o teu trabalho durante o horário de trabalho, então não estás a trabalhar bem. Por a questão é que nós, professores, temos uma questão muito simples, que é, o nosso horário continua a ser das 8 da manhã até às 6 da tarde, ou 6 e meia, a maioria das escolas. Portanto, a questão é, eu posso não estar na escola de manhã porque não tenho nenhuma aula de manhã, mas esse horário de manhã é para eu trabalhar em prol das turmas e não arranjar tempo para fazer uma outra coisa qualquer. Isto tem a ver com responsabilidade. Por isso é que os meus alunos recebem sempre os testes basicamente uma semana, 2 semanas depois de o terem feito. É simples. E eu continuo a ter os fins de semana para fazer outras atividades minhas, como por exemplo gravar o podcast Conversa e outros podcasts. Portanto, as coisas são assim. Depois temos aquelas pessoas que não querem trabalhar, não querem ter grande trabalho, não querem abdicar do seu tempo, e temos aquelas pessoas que, como eu, são quase workaholic, e temos o caso do Elon Musk, que diz que não devem ser 48 horas semanais, devem ser 80 horas semanais, porque ninguém mudou o mundo em 40 horas semanais de trabalho. A questão é, o Elon Musk é workaholic, mas é um workaholic mesmo muito extremo. Eu gosto de trabalhar, gosto de ter tempo para outros projetos e de estar sempre a maquinar. Portanto, não raras vezes tenho 2 e 3 empregos ao mesmo tempo, porque gosto de trabalhar, gosto de ter dinheiro para comprar várias coisas e para ter uma liberdade financeira e também uma boa almofada para o caso de acontecer o que possa vir a acontecer. Por isso é que eu pude estar mais ou menos descansado nesta quarentena, porque lá está, tinha colecionado uma boa almofada e portanto é isso que eu continuo a querer fazer. Ora, aquilo que nós vamos fazendo é isto, é mindset. E portanto, eu acho que é importante nós pensarmos nisto, porque há aqui outra coisa, que é, trabalharmos mais tempo não quer dizer que nós tenhamos produtividade durante essas 48 horas semanais. Bem como existe uma coisa muito simples, que é a alegria no trabalho. E isto é um termo muito à esquerda, bem como também é um pouco de fascismo italiano, este termo a alegria no trabalho. Portanto, é preciso haver alegria no trabalho. É uma coisa que eu costumo brincar muito com os meus colegas e, portanto, sim o é. Porque acho que realmente tem que haver alegria no trabalho. Portanto, quando vejo alguém assim muito efusivo e que não costuma ser normal, a única pessoa que costuma ser efusiva sou eu, porque, enfim, gosto daquilo que faço, é realmente isto. Portanto, alegria no trabalho. Há então esta parte da produtividade. Ou seja, uma pessoa não tem o mesmo nível de produtividade desde que entra no trabalho às 8 da manhã e até que sai às 5 ou 6 da tarde.
Portanto, as coisas são muito assim. Depois há esta questão também das folgas, há esta questão também de que há entidades patronais que só dão um dia de folga, não dão 2 dias de folga, e portanto há aqui vários desequilíbrios. Há aqui outra questão também, que foi apontado muitas vezes pelos liberais, que é a questão de estar-se a querer fazer no setor público aquilo que se faz na função pública, ou seja, balancear aquilo que é a entidade privada com aquilo que é a entidade pública. A questão é a mesma iniciativa liberal que diz um país, 2 sistemas. E, portanto, as coisas para mim têm que ser equiparadas, porque não faz sentido alguém estar num sítio e receber isto, alguém estar no outro e receber receber diferenciado para o mesmo trabalho ou para a mesma geral. Não estou a dizer com isto que quero um trabalho 1000 euros para tudo, 1000 euros para o varredor de rua, 1000 euros para o parlamentar, 1000 euros para o Presidente da República, 1000 euros para o médico e para o advogado, e para o professor, não é nada disso. Simplesmente se o trabalho é o mesmo, as horas têm que ser as mesmas e, portanto, não pode haver diferencial nestas partes. Esta é a minha visão. Se a pessoa quiser trabalhar mais, aí sim deve ser paga com horários, com horas extras, e, portanto, aí existe uma taxa de bonificação sobre isso, que varia entre 25% a 50% em algumas das empresas. Portanto, eu sei que as empresas têm que ter a sua liberdade, mas a questão aqui é muito simples, que é, eu não confio na boa vontade do empregado e do patrão. Portanto, para mim, é necessário, que haja uma base laboral, que haja uma lei que proteja o trabalhador. Porque estas coisas, estes contratos de boca, que muitas vezes existem, que, portanto, que a maioria da população continua a trabalhar e muitos deles nem sequer têm um contrato, ou têm um contrato a termo de 2 anos, 3 anos, e que não sabem se vão ser renovados. Aquilo que nós precisamos é ter estabilidade. Aquilo que nós precisamos é ter disponibilidade também para termos tempo para a nossa família, termos tempo para constituir a nossa família também, porque isto é muito engraçado, sermos nómadas laborais, mas para mim não chega. E, portanto, pessoalmente, eu prefiro ter estabilidade, prefiro saber que, ok, é isto que eu vou ter, do que ter algo muito interessante, mas ser algo momentâneo. Consultadoria política é muito isso. Agora estou cheio de trabalho, mas daqui a 2, 3 anos, durante 2, 3 anos, não vou ter grande trabalho para fazer, porque já não existem eleições, e não faço assessoria privada a pessoas com quem estou a trabalhar para as candidaturas. Portanto, é isto que nós temos de ter em linha de conta. É, afinal de contas, o que é que nós queremos? Queremos 35? Queremos 40 horas? O que é que nós queremos? Os 35 pode ser esgotante para uma empresa que vai ter um menor tempo, mas vai pagar o mesmo. E, portanto, a questão é, vamos pensar nos supermercados, e estamos a pensar nos supermercados, não estamos a pensar nos grandes comércios, estamos a pensar no mercado de rua. Menos tempo, mas pagam mesmo. Isso precisaria também das pessoas se ajustarem e de realmente perceberem que às 7 horas é a hora limite, ou às 8 horas é a hora limite para ir fazer compras. E nós vimos isso a acontecer agora também na própria quarentena, não é? Portanto, os nossos horários mudaram, haviam aquelas filas intermináveis. Portanto, é isto. Portanto, digam vocês nos comentários o que é que vocês acham, de forma educada, ok? Não vamos partir aqui para insultos baratos, até porque não é isso que se pretende. Se preferes 35 horas, porquê? Se preferes 40 horas, o porquê? Portanto, este é um caminho a ser trilhado, e isto é um problema que só nos anos 20 e 30 do século XX é que começou a ser pensado pela Organização Internacional do Trabalho, e portanto ainda não se pronunciaram sobre os assuntos do ponto de vista atual. Portanto, vamos aguardar também para perceber qual é que é esta parte. Portanto, agradeço-te imenso ter estado desse lado, e agora diz-me tu da tua justiça. Como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor. Até lá, tem boas conversas e já agora, bom trabalho. Um abraço.